Salve Maria Imaculada! Sejam bem-vindos ao nosso canal Coisas de Missão. Ao final do ano de 2021, nosso canal trouxe alguns vídeos sobre a evangelização que acontece no nosso país vizinho, o Paraguai, através dos acampamentos e outras missões. E hoje, nesse vídeo, nós vamos trazer para você o que vem acontecendo no Paraguai desde os anos 70. Assista essa entrevista com o Padre Clailson. E essa obra é tão grandiosa que nós dividimos em dois vídeos, vídeo 1 e vídeo 2. Fiquem atentos. O Padre Clailson foi pároco aqui em Santa Rosa da Irmandade, acompanhou todas as missões aqui, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui no canal Coisas de Missão. Saudações a todos que acompanham esse canal. Sou o Padre Clailson Natalbar, nasci aqui no Paraguai, filhos do brasileiro. Sou padre há quase 15 anos, 9 anos dele no sul do Brasil. Fiquei 6 anos aqui em Santa Rosa e atualmente há 3 meses eu fui destinado para trabalhar em Santo Domingo, República Dominicana. Por isso o Padre Clailson fala bem português e é uma particularidade que toda essa faixa de fronteira aqui ela foi colonizada por brasileiros, né, Padre? Exatamente. E é assim que nós, como sacerdotes escalabrinianos, chegamos no Paraguai acompanhando essa leva de imigrantes que principalmente na década de 70 chegaram ao Paraguai. Perfeito. Inclusive estamos falando em português porque mesmo os paraguaios que vão assistir a esse vídeo, que fazem parte, que são o objeto da evangelização dos escalabrinianos nessa região do Paraguai, eles compreendem o português porque convivem muito com brasileiros aqui, né? Muita convivência. Próximo da fronteira, mas não tanto por isso, mas pelos moradores, né? Hoje os paraguaios entendem e até falam português junto com os brasileiros. Perfeito. Nossas prédicas, nossas charlas aqui, nós que não falamos castelhano, acontecem em português e nos entendemos. Exatamente. As pessoas que nos acompanham aqui no canal Coisas de Missão, muitos são paraguaios, pelas missões que fazemos aqui, Leila e eu, Hector, e Alci, e todos que já vêm há alguns anos fazendo missão aqui. E muitos estão em outros estados do Brasil, em Macapá, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, os lugares que nós passamos por missão. E o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho da missão dos padres escalabrinianos aqui nessa região do Paraguai. Recentemente, nós fizemos uma missão aqui com as pessoas do Convívio, que se chama Convívio Damasco. O Convívio Damasco é uma evangelização que acontece aqui. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como a evangelização aconteceu aqui. Como eu falei antes, os migrantes praticamente vieram na década de 70. E junto, então, esses padres acompanharam esses migrantes, entraram no Paraguai no ano 74. Vamos celebrar em pouco tempo 50 anos de presença aqui no Paraguai. E vem já essa preocupação da formação humana espiritual. Então, no ano de 1980, chega o primeiro convívio. Se fala o Convívio Damasco porque ele teve uma dimensão maior, porque ele trabalha com adultos. Primeiramente as mulheres, depois os homens. Mas quando entra no Paraguai já vem os 3. É o Damasco para casais, mas separado, se trabalha a individualidade. Tinha o Betânia, que era para meninas, e o Tabor para meninos. Mas depois, com o tempo, os jovens se decidiram misturar e fazer todo junto. Um retiro para ambos os sexos. Então, do outro lado da fronteira, até hoje, em Cascavel, Foz do Iguaçu, é chamado de Tabor. E aqui, no lado do Paraguai, então, esse convívio de jovens é chamado de Betânia. Padre, o senhor disse que o convívio trabalha primeiramente, separadamente, homens e mulheres. Dessa forma, ele se aproxima um pouco do movimento chamado Cursilho de Cristandade, que é comum no Brasil? Ele tem a origem no Cursilho. No Cursilho, O Cursilho que ele vem da Espanha. Sim. Esses padres italianos conheciam o Cursilho, só que o Cursilho, principalmente na época, ele tinha uma dimensão mais fechada. Ele trabalha com casais casados, Então o convívio ele é um pouquinho mais aberto, ele também permitia solteiros, que já são adultos, permitia separados, viúvos, viúvas, e ele tem uma abrangência maior e também a dinamicidade, por causa disso, muda algumas coisas. Então, os padres antigamente que estavam em Serafina Correia e Guaporé se juntaram e criaram. Era chamado escola de cristã,
E depois, com o tempo, se deu nomes bíblicos. Por isso que aparece Taboa, Betânia, Damasco. Certo. E se dividiu por faixa etária. Perfeito. A Leila e eu fizemos, né, então, aquele final de semana lá em Santa Rita. Santa Rita está próximo aqui também de Santa Rosa del Mandaí. Exato. E lá tem, o local do encontro foi uma casa chamada Casa Scalabrini. Exato. Qual é a história dessa casa, padre? Qual que é o papel dela em todos esses movimentos? O cursilho, o convívio, né, o Betânia, enfim. É um centro de evangelização, acontecem todos lá? O nascimento do convívio no Paraguai, como eu disse, um grupo de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, liderado por um dos criadores, o padre Luiz de Salvucci, vieram com 5 leigos, né? 2 homens e 3 mulheres de Serafina vieram e fizeram todos esses retiros aqui. Eles fizeram o convívio em Los Cedrales, em Santa Teresa, que o padre Antenor Marcão participou. Aqui em Santa Rosa foi feito no 83, registrado por fotos e tudo. Também teve uma casa de convívio em Naranjal. E quando esse padre ele é transferido de Serafina para Foz, Sim. Então em vez de fazer aqui, iam todos em Foz, né? Os paraguaios iam a Foz. Os grupos daqui faziam o seu convívio numa casa chamada Casarão, Certo. em Foz do Iguaçu. Com o passar do tempo, então os padres verbitas que decidem trazer de volta o convívio no Paraguai, em Piquiri. E daí o grupo de Santa Rita, a gente fala o grupo de Santa Rita, mas é toda a região dos escalabrinianos que atendiam aqui, né? Em vez de ir para Foz, então iam para Piquiri. Até que decidiram então construir o seu local, né? E aí nasce a Casa Scalabrini em 2008. Então foi feita uma casa própria pensando para os convívios. Naquela época existia o Damasco, feminino e masculino, e o Betânia, para jovens. Perfeito. E essa casa nós tivemos lá uma estrutura fantástica, alojamentos, né, a cozinha, tudo. Ela comporta quantas pessoas mais ou menos lá, padre? Colchão tem 300, cama 240, mas bem dividido, dormitórios de um lado do outro. A gente fala masculino e feminino, mas isso é usado só no Betânia, porque o convívio damasco ele é feito por etapas. Primeiro vêm as mulheres, depois vêm os homens. Com auditório, com cozinhas, com capela, então. A estrutura física acompanha aquilo que é a estrutura humana, porque em muitos lugares tem uma estrutura humana, mas não tem uma estrutura física adequada para fazer um evento como um convívio. E tem lugares que tem uma estrutura física, mas não tem uma estrutura humana, pessoas capacitadas e com boa intenção de trabalhar nisso. E aqui na nossa região se juntou essas duas coisas e fez um casamento perfeito, que foi as pessoas humanas, a estrutura humana, que criaram uma estrutura física e a partir dali o nosso trabalho tem sido acrescentado consideravelmente. Perfeito. Ô, padre, existe algum registro histórico, por exemplo, que quem teria sido a primeira pessoa, o primeiro leigo que tenha feito esse convívio aqui no Paraguai, ou o primeiro sacerdote que tenha feito aqui? Existe algum registro? O senhor tem esse conhecimento? Como a equipe, a primeira, ela veio de fora. De fora, né? de Serafina Correia. Vieram no Fusca, cruzaram a balsa. E foi tudo registrado, com fotos, o barro, quando foram atolados, tudo. E a gente tem o nome de alguns que participaram dos primeiros convívios, né? Padre Antenor, quando ele participou em Santa Teresa, na época ele era um jovem, né? E ali também ele começa a conhecer a congregação, mas na época solteiro. Então são pessoas que no início ficaram registrados como os primeiros que receberam o convívio. Poderíamos dizer assim, os pioneiros. Os pioneiros, que depois também ajudaram, por exemplo, o Irineu Peter, ele participou desse primeiro, segundo o testemunho dele. E daí quando os pais dele fizeram, ele foi um dos que trabalhou. Eu sou Irineu Peters. Nós fizemos o nosso primeiro convívio. O nosso primeiro convívio foi um dos primeiros convívios em Cedrales. No ano 81. E eu sou Ivete Franz, casado com essa cara metade aí que eu tenho ali no meu lado. E esse convívio, naquela época, ele nos despertou muito numa vida religiosa. E desde aquela época, nós estamos
trabalhando nesse convívio. E quando teve o convívio seguinte, já em Santa Rosa, nós já trabalhamos nele, onde é que a minha mãe fez o convívio. Isso foi um grande orgulho para mim. E desde aquela época nós estamos trabalhando no convívio. Nos anos 2000, nós começamos a fazer nosso próprio convívio em Foz do Iguaçu. Depois nós mudamos para Piquiri, fizemos vários convívios em Piquiri e depois nós iniciamos a construção da nossa própria casa em Santa Rita, e quando se concluiu essa casa nós estamos fazendo os nossos próprios convívios aqui em Santa Rita. E quando comecemos aqui de Santa Rita, nós ser os reitores do convívio, foi no ano 2000, dia 3 de agosto, foi o nosso primeiro convívio que nós fomos os reitores. Padre Clailson, em Santa Rita eu ouvi falar também de um padre chamado Mário. Mário Gasoli. Mário Gasoli. Qual que é o papel dele O padre Mário Gasoli, na criação do convívio, ele faz parte do quarteto, né? Os pilares. Ele, na época, ele era vigário em Serafina Correia. Então, ele já estava participando. E depois ele veio trabalhar no Paraguai. Por isso, na época do padre Mário Gasoli, tinha uma casa de retiros de convívio em Naracá. E quando se começou toda essa ideia aí, ele estava em Santa Rita. Então, ele tem um papel muito, dentro do Paraguai, um papel fundamental no trazer o convívio e depois manter o convívio aqui em terras paraguaias. Nós temos missão também lá em outra região do Paraguai, no departamento de Carendeju, e lá eu conheci convivistas também. E aqui é departamento de Alto Paraná. E lá é Carendeju. Pertence à mesma diocese, Cidade Leste. Esses convivistas de lá também começaram aqui. Daqui foi para essa outra região do Paraguai? Mais próximo a Piquiri. O Piquiri, o convívio Piquiri, ele está quase na fronteira entre Alto Paraná e Carendeju. E depois, então, se criou uma casa em Catueté, né, na região de Catueté. E hoje também temos o convívio Damasco na região de Pedro Juan Caballero. E o Betânia, padre? Queria que o senhor falasse um pouquinho do Betânia, porque eu vejo quando, nos acampamentos FAC, entre quem está cursando o acampamento, a equipe de serviço, eu vejo muitas camisetas, escrito Betânia. Fala um pouquinho do Betânia, por favor. Então, como eu disse, o Betânia ele nasce para ser exclusivamente o convívio das meninas, né? E só que quando esse convívio deixa de acontecer aqui, né? Porque aqui se deu continuidade só com o convívio adulto. Sim. Aí, quando o padre Lauro Bock, ele é destinado para trabalhar no Centro Missioneiro, na Cidade do Leste, aí ele traz também um convívio para jovens, um retiro para jovens, e aí se chamou Betânia. Então isso foi no início do 2000, né? Começam os trabalhos, junto com o Betânia. O Betânia funcionava como a parte espiritual do encontrão dos jovens, né? Chamado o Encontrão da Juventude Scalabriniana. Então eram duas frentes de trabalho. O encontrão, que era um pouquinho mais lúdico, dinâmico, cultural, e o Betânia mais na linha da espiritualidade. Um grupo liderados pelo padre Lauro Bock, que fazia parte do Decanato 4, porque antigamente o Decanato 4 eram todas paróquias escalabrinianas. Hoje nós estamos em Santa Rosa e Naranjal, São Cristóvão. A Santa Rita, Los Cedrales, que participam, fazem parte do Decanato 4, eram também sacerdotes escalabrinianos. Tinha um grupo do Decanato, liderados pelo padre Lauro Bock, que eles foram conhecer essa experiência primeiramente em Buenos Aires. Na época eu estudava em Buenos Aires. E foi um grupo daqui para lá. Lá a gente chamava PJM, Pastoral Juvenil Migratória. E eles foram no encontrão lá, se encantaram pela experiência e traz para o Paraguai. Então começa o encontrão e também a parte espiritual, que é o convívio Betânia, que no início era feito na casa de retiro da Igreja Evangélica Rio de la Plata, em Santa Rita, com a Casa Scalabrini. Então, inclusive o primeiro evento oficial da Casa Scalabrini foi um convívio Betânia. Betânia foi um retiro pensado especificamente para os jovens, uma experiência de vida. Justamente a inspiração Betânia vem da Bíblia. Jesus em Betânia tinha seus amigos, Lázaro, Marta, Maria. Aí passava um tempo com eles antes de ir a Jerusalém. Então a intenção era essa, que os jovens pudessem realmente ter uma experiência nessa etapa da vida bastante, digamos assim,
delicada, com muitas outras experiências, ter esse momento de encontro com Jesus. E foram muitos que passaram, né? Começamos em 2003. Hoje esses jovens já são pais, mães de famílias, já são líderes religiosos, comunitários, políticos. Enfim, foi agregado à vida desses jovens os valores da fé, que era aquilo que nós mais queríamos na época, na ocasião, quando estruturamos o Retiro Betânia. Foi avaliado assim com muito êxito tudo aquilo que nós começamos e, claro, sempre foi como sendo atualizado com um acréscimo de algumas palestras, com algumas dinâmicas para dar uma resposta cada vez melhor. E justamente era a necessidade da época. Quando cheguei em Santa Rita, todos diziam: é importante que tenhamos alguma coisa especial para os jovens. E nasce então o Retiro Betânia. Que maravilha! Olha que riqueza, quando nós, né, a Leila usamos muito essa expressão, que a igreja tem uma riqueza, né, padre? Cada região, cada estado, cada país tem costumes diferentes e métodos de evangelização diferentes. E esses métodos acontecem e para quem participa, como nós, né, que viemos e vivemos numa outra realidade, esses movimentos têm ajudado muito a solidificar a fé aqui, né, padre? As pessoas que participam desses movimentos, elas perseveram mais na vida em comunidade. Eu sempre falei que nós estamos numa região privilegiada, com tudo aquilo que nós temos, vindo do Brasil, vindo do sul do Brasil para cá. Sim. E agora, conhecendo a realidade do Caribe, eu digo 3 vezes mais que nós estamos numa região muito privilegiada, principalmente por essas iniciativas de igreja para todas as faixas etárias. O Caribe é bonito para o mundo, né, padre? Assim, para o turismo, mas Exato. A região que o senhor está mesmo é uma região muito pobre, pelo que eu sei. Para quem vai lá passear, vai num resort e fica lá vendo coqueiros e praia bonita, beleza. Mas a outra parte, a parte humana, é bem preocupante. É um campo fértil de missão lá. É um desafio muito grande para você verdade. fazer uma missão, porque é aquilo que eu disse, precisa estrutura humana e física. Sim. E nós não temos nenhuma. Nem outra. Então o desafio é muito maior do que foi o desafio aqui no Paraguai. Exige um tempo. E claro que quando uma sociedade ela está bem equilibrada economicamente, ela consegue aportar em tempo. Sim. E em economia, a construção de uma casa com valor superior a $1 milhão, Perfeito. não é em qualquer lugar do mundo. Sim. Tem que ser um lugar estruturado economicamente e generosamente, porque tudo isso nasce da generosidade de quem tem. Exato. Por isso que é importante que nós tenhamos essa dimensão, que a Igreja Católica tem essa riqueza, né? Essa riqueza que são as suas pessoas, né? As pessoas. E sempre que há oportunidades, campanhas, né? Porque algumas coletas durante o ano, elas são todas destinadas ao Papa, né? Ao Vaticano. E a Igreja também atua em todas essas áreas, né, padre? Essa dimensão, a catolicidade acontece dessa forma, porque a Igreja é universal. Uns precisam ajudar os outros. É uma parte assim da Igreja Católica, ela tenta esse equilíbrio, principalmente na questão missão, né? Sim. Nós estamos falando de um canal de missão, então tem missão que sobra um pouco de dinheiro, tem missão que falta, então através da Igreja Católica consegue equilibrar para que aquele não tenha demais e o outro passe fome, ou não consiga comprar um computador, um projetor para fazer a sua formação. Então é a igreja que ajuda aquela igreja que mais precisa. Perfeito. Essa é a sua missão também, como católico, né? Exato. E Deus ilumine a cada um de vocês e também nós que estamos nesse trabalho de evangelizar. Em nome da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.